Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, falamos da NASCAR com os resultados de Bristol. Drift, a categoria que cresce no Brasil. No segmento de arrancadas, falamos com algumas das principais figuras do esporte no Brasil sobre o futuro da categoria. E, como sempre, Correio da Semana. Mas começamos falando de NASCAR e os resultados de Bristol. Kyle Busch fez as pazes com a vitória. Mark Martin na segunda posição, a surpresa Marcos Ambrose foi o terceiro, seguido pelo Greg Biffle e pelo Denny Hamlin. E Sérgio, Kyle Busch vencendo aumentou as chances dele de classificação, Mark Martin também fez uma boa prova e para mim sempre uma das principais Bristol, eu fiquei satisfeito. Foi uma prova bastante interessante, agora foi uma prova que na semana passada eu destaquei Juan Pablo Montoya, que ele soube voltar de uma adversidade e se recuperar. Nessa prova aconteceu o contrário. Infelizmente, o colombiano perdeu posições na tabela. Ele teve um problema claramente de pneus. A bandeira amarela aconteceu, a equipe optou por deixá-lo na pista. Como resultado, quando foi dada a relargada, ele ficou para trás, teve que parar sob bandeira verde. Foi catastrófico para Juan Pablo Montoya. Jimmie Johnson tinha um carro bastante rápido, estava dominando. Mark Martin dominou a primeira parte da prova, mas parecia que Jimmie Johnson ia papar essa vitória em Bristol. Um erro nos pits. Ainda bem que ele tem aquela vantagem, aquela gordura na tabela de posições, porque um erro em Bristol como aqueles dos pits podia custar caro se ele estivesse brigando ali na tabela, na parte de baixo da tabela. E parabéns para o Buschinho. Parabéns para o Buschinho. Conseguiu sua quarta vitória se igualando a Mark Martin neste ano. Parabéns para o Buschinho. E com essa vitória ele ficou bem próximo agora da tabela dos 12 melhores. Na tabela dos 12 melhores, Matt Kenseth agora é o 12º, na 11ª posição Kasey Kahne e logo atrás 13º Kyle Busch e 14º Brian Vickers. Sérgio, são 4 pilotos brigando por 2 vagas. Eu diria que há outros pilotos também aí brigando, o Mark Martin, o Juan Pablo Montoya, Greg Biffle e até mesmo o Ryan Newman, que é o 7º colocado. Esses pilotos ainda estão sob perigo de ficar fora. Foi uma prova em que esses pilotos andaram razoavelmente bem, a prova de Bristol. Agora, veja o caso que eu quero destacar do Clint Bowyer. Clint Bowyer estava bem, estava ali na luta, teve um péssimo resultado e agora, na 15ª posição, está basicamente de fora. Ainda tem chances matemáticas, mas na prática está fora. Clint Bowyer saiu bastante decepcionado de Bristol. E é isso que digo, qualquer um desses pilotos que eu mencionei, se tiver um resultado catastrófico, primeiro em Atlanta e depois, ou depois em Richmond, esse piloto pode deixar e ficar de fora. Com 2 provas faltando, você já falou Atlanta e Richmond. Brian Vickers e Kyle Busch brigando para entrar entre os 12. Quem é que fica e quem é que sai, na sua opinião? Acho que Kyle Busch entra, Roberto Figueiredo. Eu acho que Kyle Busch vai entrar. Fica difícil dizer, eu não vou arriscar, mas, aliás, eu vou arriscar, eu vou dizer. E desculpe, Guilherme Vilela Pedras, eu acho que ele vai entrar no lugar do Matt Kenseth. Vamos aguardar, faltam 2 apenas para o começo dos playoffs. E agora a história do nosso automobilismo com o segmento Maquineta do Tempo. O Santa Matilde, ou SM, foi lançado em 1975 pela Companhia Industrial Santa Matilde, especializada em componentes ferroviários, estruturais e produtos agrícolas. O coupé, sofisticado e potente, com mecânica Chevrolet Opala, foi projetado por uma mulher, Ana Lídia Pimentel, filha do diretor-presidente da empresa. O carro vinha com bancos e tetos revestidos de couro, direção assistida, ar-condicionado, controles elétricos de vidros e para-brisa laminado com faixa degradê. Em 1980 foram oferecidas 3 opções, todas baseadas no Opala: 2.5 a álcool original, 2.5 a álcool com turbo compressor e 4.1 de 6 cilindros a gasolina, com câmbio manual ou automático. Em 86, com a opção do motor a álcool de 6 cilindros, o Santa Matilde se tornou o carro brasileiro mais caro da época, custando mais que o Alfa Romeo 2300. Esta versão manteve-se em linha até a extinção do SM em 1988. A seguir, uma reportagem sobre drift e o Mopar, o encontro dos amantes da Dodge no Brasil.